E se uma única sobrancelha valesse mais do que uma casa? Ou um sorriso fosse segurado por mais do que a maioria dos atores ganha em uma vida? Nos bastidores, os estúdios discretamente faziam apólices de seguros surpreendentes para suas estrelas mais rentáveis, cobrindo tudo, desde o sorriso milionário de Marilyn Monroe até os pés de dançarina de Ginger Rogers e até mesmo o famoso nariz bulboso de W.C. Fields. Não estamos entrando em um capítulo bizarro, mas muito real da história de Hollywood. As estranhas, extravagantes e muitas vezes hilárias apólices de seguro, que transformaram características humanas em ativos financeiros. Marilyn Monroe, um sorriso de $1 milhão. Poucas imagens capturam a essência de Hollywood dos anos 50, tão bem quanto o sorriso radiante de Marilyn Monroe. Nascida Norma Jean Mortenson em 1926, ela evoluiu de uma modelo tímida para o símbolo sexual mais duradouro do mundo. Quando estrelou O Pecado Mora ao Lado em 1955, seu sorriso luminoso havia se tornado sua marca registrada, um patrimônio deslumbrante tão valioso que seu estúdio contratou um seguro de $1 milhão contra qualquer dano aos seus dentes ou lábios. Esta apólice não era um projeto de vaidade. Os avaliadores exigiam que Monroe fizesse exames dentários regulares e fornecesse registros fotográficos detalhados para estabelecer uma imagem impecável antes. Seja um incisivo lascado por um pequeno acidente ou um surto de herpes labial grave, qualquer desvio do seu sorriso documentado teria acionado o pagamento. Em uma era antes da tecnologia de aprimoramento de imagem, seu sorriso impecável era crucial para vender revistas, cartões postais e ingressos de cinema em todo o mundo. Por trás do glamour, Monroe enfrentava exaustivas sessões de maquiagem, que incluíam camadas de batom vibrante e moldes dentários elaborados projetados para closes. A apólice não apenas compensava por potenciais atrasos na produção, mas também servia como um testemunho de como o sistema de estúdios tratava cada traço físico como uma mercadoria. Embora a vida pessoal de Monroe fosse muitas vezes tumultuada, o seguro de seu sorriso destacava a natureza calculada do estrelato na Hollywood clássica. Era uma lembrança concreta de que, por trás de cada sorriso encantador, havia um acordo comercial com foco no lucro. A apólice de $1 milhão para o sorriso de Monroe tornou-se um símbolo de como a beleza era meticulosamente embalada, protegida e comercializada, uma prática que se tornaria uma marca registrada de uma indústria construída sobre a promessa de um fascínio eterno. Elizabeth Taylor, protegendo uma coleção de joias de $50 milhões. A paixão de Elizabeth Taylor por pedras preciosas era lendária. Na década de 1960, sua coleção extraordinária, ancorada pelo deslumbrante diamante Krupp de 33 quilates e 19 pontos, e mais tarde pelo recordista diamante Taylor Burton de 69 quilates e 42 pontos, tornou-se um espetáculo deslumbrante por si só. Reconhecendo o imenso valor financeiro e sentimental dessas joias, as seguradoras atribuíram uma avaliação impressionante de $50 milhões a toda a sua coleção, cobrindo roubo, perda e até danos. Os prêmios anuais dispararam para a casa das centenas de milhares, refletindo os altos riscos envolvidos na proteção de tesouros tão inestimáveis. A fascinação de Taylor por diamantes ao longo da vida era aparente desde a infância, mas foram seus casamentos de alto perfil com figuras como Mike Todd e Richard Burton que colocaram sua coleção em destaque. Após a trágica morte de Todd em 1958, Taylor herdou o diamante Krupp, uma peça que imediatamente exigiu seguro. Quando Burton a presenteou com o colossal diamante Taylor Burton em 1969, um protocolo rigoroso já estava em vigor. Cada exibição pública das joias, desde apresentações privadas até glamourosos eventos de tapete vermelho, exigia notificação prévia e verificações de segurança no local para evitar qualquer contratempo. Avaliações meticulosas foram conduzidas por gemologistas de topo, e registros de segurança 24 horas por dia mantidos pela equipe de Taylor garantiam que cada peça reluzente fosse continuamente monitorada. Além de proteção simples, essas apólices simbolizavam o status de Taylor como realeza de Hollywood. Em uma época em que as celebridades eram objeto de constante escrutínio público, o seguro sobre suas joias servia como uma poderosa declaração de riqueza e reinvenção artística. O legado cintilante de Taylor está assim entrelaçado com um mundo onde até mesmo os ativos mais delicados e queridos eram tratados como investimentos estratégicos, solidificando sua reputação como a diva suprema da tela de prata. Audrey Hepburn, pernas seguradas por $1 milhão e $500 mil. As pernas de Audrey Hepburn eram mais do que apenas um meio de locomoção. Era um instrumento elegante que a levou dos refinados estúdios de balé de Amsterdã aos grandes palcos de Hollywood. Conhecida por sua postura requintada e charme inegável, as pernas de Hepburn tornaram-se sua marca registrada, tão integradas às suas performances que, em 1955, a Paramount Pictures decidiu fazer uma apólice de seguro de $1,5 milhão. Ajustado pela inflação, essa quantia equivaleria a bem mais de 15
15 milhões de dólares hoje, um claro testemunho de quão altamente seus ativos físicos eram valorizados. Os seguradores não estavam assumindo riscos. Eles exigiam avaliações físicas semestrais por especialistas ortopédicos de topo, que registravam meticulosamente seu tônus muscular, saúde das articulações e condição física geral. Reels de filme de arquivo documentando seus movimentos graciosos serviram como referências para acompanhar qualquer potencial declínio. Quer fosse uma torção, fratura ou um episódio de tendinite, até mesmo a menor lesão que pudesse atrasar suas sequências de dança ou filmagens em locação estava coberta por esta apólice. A carreira de Hepburn, definida por filmes como Cinderela em Paris em 1957, foi construída sobre sua habilidade de cativar o público a cada passo que dava pelas ruas de paralelepípedos de Paris ou pelos sofisticados salões de dança de Nova York. Nos bastidores, ela suportou incontáveis horas em saltos altos e meias de seda delicadas, cada passo uma mistura de arte e risco. Esta apólice não só oferecia proteção financeira contra interrupções inesperadas na produção, mas também destacava a visão da era de estrelas como investimentos vivos e pulsantes. As pernas seguradas de Hepburn tornaram-se uma metáfora para os altos riscos da arte performática, onde cada pirueta era meticulosamente protegida para garantir que o espetáculo pudesse sempre continuar. Clark Gable, uma voz no valor de $1 milhão. Clark Gable, coroado como o Rei de Hollywood em 1934, quando a Metro-Goldwyn-Mayer o contratou com um contrato inovador, possuía uma voz de barítono que ressoava tão profundamente fora da tela quanto em seus filmes. Em 1940, reconhecendo que sua voz era central para seu apelo magnético, a MGM subscreveu uma apólice de seguro de $1 milhão especificamente para suas cordas vocais. Esta apólice foi projetada para cobrir quaisquer contratempos, desde lesões na garganta e laringite até acidentes que pudessem danificar permanentemente sua caixa vocal. Para garantir que o precioso instrumento vocal de Gable permanecesse em condições ideais, foram impostas exigências rigorosas pelos seguradores. Consultas regulares com treinadores vocais e otorrinolaringologistas eram obrigatórias, e gravações detalhadas eram mantidas para servir como uma impressão acústica de seu estado antes de qualquer lesão. A apólice era particularmente crucial durante filmagens ao ar livre, como nos faroestes, onde poeira e fumaça representavam riscos reais. Caso Gable perdesse até mesmo alguns semitons de sua faixa distintiva, a compensação ajudaria a cobrir os custos associados a compromissos perdidos em filmes e rádio. A voz de Gable não era apenas uma ferramenta para entregar diálogos, era o coração de seu império multimídia. Sua voz enriqueceu programas de rádio lucrativos e aparições públicas, com os estúdios capitalizando sua qualidade distinta ao lançar gravações fonográficas de suas leituras dramáticas. Durante seu serviço nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a apólice foi estendida para cobrir suas performances projetadas para elevar o moral das tropas. Assim, sua voz segurada tornou-se um pilar de seu legado duradouro, garantindo que o charme de sua presença vocal nunca vacilasse, mesmo diante da adversidade. Gary Cooper, o queixo de $75 mil. Gary Cooper, célebre por sua boa aparência rústica e presença estoica em filmes como Matar ou Morrer em 1952, era um homem cuja mandíbula quadrada se tornou tão icônica quanto toda sua persona. Reconhecendo o poder de marketing daquele queixo esculpido, o contrato de Cooper com a Samuel Goldwyn Productions em 1941 incluía inteligentemente uma apólice de seguro de $75 mil dedicada exclusivamente à proteção de sua mandíbula. Em uma era em que cada característica física era examinada para seu impacto na tela, até mesmo uma pequena imperfeição em seu queixo poderia ter afetado seu apelo. Para manter a condição segurada do seu maxilar, os avaliadores médicos exigiam radiografias dentárias regulares e fotografias detalhadas do perfil facial para documentar sua estrutura exata. A apólice era meticulosamente específica. Qualquer fratura, infecção ou até mesmo uma ligeira alteração cosmética acionaria um pagamento destinado a cobrir os custos de refilmagens e endossos perdidos. Cooper era conhecido por realizar muitas de suas próprias acrobacias, desde cavalgar em terrenos acidentados até se envolver em brigas de bar, cada uma representando um risco real para aquele queixo icônico. Mais do que uma simples parte de seu rosto, o queixo de Cooper incorporava a determinação silenciosa e a firmeza que o tornaram uma figura amada na tela. Nos closes, a linha firme de seu maxilar transmitia um senso de heroísmo robusto e profundidade emocional que se tornou sinônimo de seus papéis no cinema. Esta política única ressaltava uma era em que Hollywood tratava até as características faciais mais singulares como investimentos estratégicos, garantindo que cada perfil icônico permanecesse impecável para os milhões que os admiravam. Bette Davis, sobrancelhas seguradas por $50 mil. No vibrante mundo da Hollywood dos anos 1930, poucas características eram tão marcantes e imediatamente reconhecíveis quanto as sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Bette Davis. Antes da era dos modernos
E maquiagem digital? As sobrancelhas arqueadas e marcantes de Davis meticulosamente depiladas e pintadas à perfeição tornaram-se uma marca visual que definiu sua forte presença nas telas. Após sua atuação de destaque em Jezebel em 1938, Davis negociou uma inédita e inovadora apólice de seguro de $50 mil especificamente para cobrir suas sobrancelhas. A apólice era tão meticulosa quanto inovadora. Os seguradores exigiam que Davis enviasse fotografias semanais, acompanhadas de inspeções presenciais periódicas, realizadas por cosmetologistas especialmente aprovadas para esta tarefa. Registros detalhados eram mantidos, anotando cada sessão de desenho de sobrancelhas com precisão, desde a curvatura exata alcançada até o pigmento específico usado. Maquiadores trabalhando em filmes como Dark Victory em 1939 carregavam moldes de reserva para garantir que suas sobrancelhas permanecessem consistentes, mesmo sob as luzes mais intensas do estúdio. Para Davis, suas sobrancelhas eram muito mais do que um simples adereço cosmético. Eram uma ferramenta de narrativa. Em closes, uma sutileza no arco ou um leve desvio na expressão poderia transmitir 1000 palavras, emoldurando seus olhos e conferindo uma intensidade que se tornou sua marca registrada. Esta apólice de seguro era emblemática de uma era em que os estúdios tratavam cada aspecto da aparência de um ator como um ativo valioso que precisava de proteção cuidadosa. Mesmo décadas depois, estilistas de sobrancelhas e historiadores de Hollywood apontam a apólice de Davis como um exemplo inicial da abordagem inovadora da indústria para a gestão de riscos, onde a arte encontrou o comércio de maneiras mais inesperadas. James Dean, mãos seguradas por $1 milhão. Quando James Dean surgiu com Rebelde Sem Causa, em 1955, suas mãos expressivas e ágeis rapidamente se tornaram símbolos de rebeldia, juvenil e emoção crua. Seus gestos, seja tremendo de angústia, cerrando em desafio ou suavemente acariciando um volante, falavam mais alto que palavras e eram centrais para sua personalidade na tela. Reconhecendo o imenso valor dessas mãos, o estúdio de Dean contratou uma apólice de seguro que avaliou em $1 milhão o valor delas. Para proteger esse ativo vital, a apólice exigia que Dean passasse por avaliações mensais por médicos especializados em mãos. Registros detalhados eram mantidos para documentar a amplitude de movimento, a condição da pele e a saúde geral de suas mãos. A apólice foi projetada para cobrir até as menores lesões, seja um corte, uma entorse ou distensão de tendão, qualquer coisa que possa comprometer sua habilidade de realizar gestos complexos frente às câmeras. Quando ele filmava cenas de direção perigosa ou realizava acrobacias que arriscavam ferimentos, luvas de proteção e protocolos de segurança no set eram rigorosamente aplicados. Fotógrafos e fotógrafos da imprensa capturavam cada movimento detalhado de suas mãos, transformando-os em imagens emblemáticas de espírito rebelde. Mesmo fora do set, a bem documentada paixão de Dean por andar de motocicleta e se envolver em manobras arriscadas representava risco suficiente para justificar tal apólice. Embora sua vida tenha sido tragicamente interrompida em 1955, o seguro de suas mãos permanece uma ilustração vívida de como Hollywood comercializava até os menores ativos físicos. Esta política estabeleceu um precedente de que ferramentas de performance, sejam mãos, vozes ou sorrisos, eram parte integrante do valor de mercado de uma estrela, assegurando que cada gesto expressivo fosse eternamente protegido pelo negócio do estrelato. Ginger Rogers, pés segurados por $1.500.000. Muito antes do ditado, Ginger Rogers fez tudo o que Fred Astaire fez de costas e de salto alto, se tornar parte do folclore de Hollywood. Os pés da lendária dançarina já eram reconhecidos como instrumentos de magia e precisão. Em 1940, após uma série de sucessos musicais triunfantes, Rogers e a RKO Pictures fecharam um acordo para segurar seus pés por $1,5 milhão. Esta apólice foi criada para proteger contra os riscos inevitáveis que vinham com uma carreira construída em rotinas de dança que exigiam precisão impecável e resistência incansável. Sob esta apólice, Rogers era submetida a avaliações podiátricas quinzenais para monitorar a condição de seus pés. As gravações em vídeo de suas rotinas de dança eram mantidas em arquivo para servir como referência de agilidade e articulação. Cada sapateado intricado, deslizamento e giro era documentado em detalhes vívidos. Quer seja nas amplas escadarias de Ritmo Louco, em 1936, ou nos salões luxuosos de Vamos Dançar, em 1937, os seus pés tinham que atingir os mais altos padrões de desempenho. Para proteger ainda mais o seu bem mais valioso, Rogers usava sapatos de dança personalizados com almofadas protetoras discretas durante os ensaios e apresentações no set. A apólice de seguro garantia que, se ocorresse uma lesão grave, como um dedo quebrado, uma torção no tornozelo ou qualquer outro contratempo,
Os custos com contas médicas, perda de rendimentos e até mesmo a refilmagem de sequências de dança complexas seriam cobertos. Mais do que uma proteção prática, essa apólice simbolizava os altos riscos da performance ao vivo em uma indústria onde a habilidade física era a moeda do sucesso. Os pés segurados de Rogers tornaram-se uma poderosa metáfora para a intensa disciplina física exigida nas extravagâncias musicais de Hollywood, encapsulando tanto a beleza como a vulnerabilidade da arte dos dançarinos. O nariz de W.C. Fields, segurado por $50 mil. No reino da comédia clássica, poucos traços eram tão instantaneamente reconhecíveis quanto o nariz protuberante de W.C. Fields. Em 1941, após o sucesso de seu sucesso cômico, O Prevaricador, Fields abraçou a absurda imagem que tinha de si mesmo ao fazer uma apólice de seguro de $50 mil para seu nariz. Isso não foi apenas uma brincadeira excêntrica para a publicidade. Era uma medida prática para proteger o ativo físico que definia sua persona. Os subscritores da apólice exigiram documentação rigorosa. Fields precisava fornecer registros médicos detalhados para confirmar que a estrutura nasal não apresentava pólipos ou problemas crônicos de sinusite. Fotografias regulares também eram tiradas para documentar o perfil perfeito do nariz dele, assegurando que qualquer desvio da sua forma distintiva acionaria uma indenização. Em muitos sets, medidas de segurança eram até implementadas. Fields ocasionalmente recebia protetores de nariz no set durante cenas de comédia física, onde colisões ou quedas eram uma possibilidade real. O nariz de Fields não era apenas uma característica facial, era um elemento crítico de seu timing cômico. Em cada close-up, suas proporções exageradas adicionavam uma camada de humor que tornava suas piadas ainda mais memoráveis. Seus espasmos nasais e expressões cômicas tornaram-se uma parte integrante da tradição de vaudeville que ele tanto amava, e a apólice de seguro era um testemunho do entendimento da indústria de que até mesmo as características mais incomuns podiam ter valor financeiro. Hoje, a história do nariz segurado de Fields perdura como uma relíquia encantadora da abordagem inovadora de Hollywood à gestão de riscos, uma história que continua a lembrar ao público que no mundo da comédia clássica, até os detalhes mais peculiares valem a pena ser protegidos. Mae West. Busto segurado por $75 mil. Mae West quebrou todas as regras em uma indústria obcecada por convenções. Conhecida por sua ousada persona na tela e celebração sem remorso da sensualidade, West ganhou manchetes não apenas por suas performances, mas também por suas manobras empresariais astutas. Em 1937, após encantar o público em filmes pré-código, West deu um passo audacioso ao segurar seu busto por $75 mil. Esta apólice foi um movimento calculado, projetado para proteger o que era, sem dúvida, sua característica mais celebrada, que se tornou sinônimo de seu poder de estrela e seu apelo iconoclástico. Para fazer cumprir esta apólice, os subscritores exigiam exames médicos regulares, para confirmar que seu busto mantinha medidas e forma consistentes. Documentação fotográfica detalhada também fazia parte da rotina, garantindo que qualquer mudança, seja por flutuação natural ou por um incidente no set, fosse anotada. As roupas de West eram feitas sob medida, não apenas para acentuar suas curvas, mas também para fornecer estruturas de suporte ocultas. Estas ajudavam a prevenir possíveis lesões ou falhas de figurino durante cenas fisicamente exigentes, riscos que a política foi projetada para cobrir. No set, West atuava com uma intensidade que desafiava as restrições rígidas do sistema de estúdios dominado por homens, seja ao entregar diálogos ousados em She Done Him Wrong em 1933, ou ao executar pausas de dança espontâneas em I'm No Angel em 1933, ela usava seu ativo segurado como uma declaração pessoal e profissional. A apólice, embora cumprisse uma função prática, também gerou burburinho, alimentando manchetes que aumentaram o apelo de bilheteria de seus filmes. Em uma indústria onde a ousadia era por si só um ingresso para o sucesso, o seguro de busto de $75 mil de West permanece como um emblema de uma época em que Hollywood transformou o encanto físico em uma mercadoria assegurável e comercializável. Frank Sinatra, voz assegurada por $5 milhões. A voz de Frank Sinatra era um instrumento que definiu uma geração, encantando o público com seu tom suave e aveludado. No início da década de 1950, quando Sinatra estava solidificando seu status como um ícone multitalentoso, seu estúdio reconheceu que suas cordas vocais não eram apenas uma ferramenta para cantar. Elas eram um ativo valioso digno de proteção. Em uma jogada ousada, uma apólice de seguro de $5 milhões foi feita para sua voz, garantindo que qualquer dano por infecções na garganta, esforço vocal ou outras circunstâncias imprevistas não silenciaria o lendário cantor. Para manter este valioso ativo, a apólice de seguro de Sinatra exigia consultas regulares com renomados treinadores vocais e otorrinolaringologistas.
Gravações de áudio detalhadas eram arquivadas para capturar todo o alcance e timbre de sua voz, criando uma linha de base contra a qual qualquer mudança poderia ser medida. Quando Sinatra embarcou em suas famosas e extenuantes turnês e se apresentou em clubes noturnos íntimos residências, uma equipe médica dedicada estava de plantão para administrar tratamentos imediatos, seja inalação de vapor ou um período de descanso prescrito para prevenir qualquer dano a longo prazo. A voz de Sinatra não era apenas um meio de expressão musical. Era a peça central de toda a sua marca. Impulsionava transmissões de rádio, conferia gravidade aos seus papéis no cinema e tornou-se o pilar fundamental de lucrativos contratos de gravação. Durante os anos de retorno crucial de 1953 a 1954, o seguro vocal tranquilizou tanto os investidores quanto os fãs de que nada comprometeria o som que havia se tornado símbolo do espírito da América pós-guerra. Em um setor onde uma nota errada poderia se traduzir em milhões de dólares em receitas perdidas, a apólice de voz de 5 milhões de dólares de Sinatra exemplificava o lado pragmático da fama, garantindo que os tons aveludados que cativaram milhões nunca seriam silenciados. Burt Lancaster, braços segurados por $1 milhão. O magnetismo de Burt Lancaster na tela não era definido apenas por seu charme robusto, mas pela própria força de seus braços. Conhecido por realizar muitos de seus próprios truques acrobáticos e sequências físicas, os braços musculosos de Lancaster eram indispensáveis para sua imagem como estrela de ação. Após seu papel de destaque em The Killers, em 1946, Lancaster e seu estúdio garantiram uma apólice de seguro de $1 milhão em seus braços, para se proteger contra quaisquer lesões que pudessem prejudicar seu desempenho físico. Esta apólice exigia que Lancaster passasse por avaliações ortopédicas semestrais, com registros fotográficos detalhados, feitos para capturar a definição muscular e a condição geral de seus braços. Considerando que Lancaster realizava suas próprias cenas de luta e executava escaladas perigosas, o risco era muito real. Medidas de proteção foram implementadas no set, variando de acolchoamento discreto a coreografias cuidadosas de dublês, para minimizar o risco de entorses, lacerações ou fraturas. A apólice foi concebida para cobrir qualquer lesão que pudesse forçar um atraso nas filmagens ou resultar na necessidade de refilmagens caras. Os braços de Lancaster eram mais do que apenas músculos. Eles eram um símbolo visual de força bruta e autêntica. Em fotos promocionais e capas de revistas, seus bíceps se tornaram o ícone do vigor físico em uma era antes dos efeitos gerados por computador. A política dos braços sublinhava o compromisso de Hollywood com a fisicalidade genuína, mesmo enquanto a indústria se movia lentamente em direção a acrobacias mais assistidas pela tecnologia. Ela também ilustrou uma tendência mais ampla à transformação de atributos humanos em ativos quantificáveis e seguráveis, uma prática que permanece um capítulo fascinante nos anais da história do cinema. Alfred Hitchcock, suspense segurado, uma anedota de estúdio. Em um mundo que valorizava ativos tangíveis, o lendário cineasta Alfred Hitchcock conseguiu desfocar as linhas entre mito e realidade. Conhecido como o mestre do suspense, a habilidade de Hitchcock de manter o público na ponta dos assentos tornou-se seu atributo mais valioso. Rumores diziam que, após o tremendo sucesso de filmes como Janela Indiscreta, em 1954, e Um Corpo que Cai, em 1958, histórias circulavam em seu estúdio, alegando que ele havia feito um seguro sobre sua capacidade de criar suspense, supostamente avaliada em $500 mil. Embora não exista nenhuma apólice formal nos registros, essa história se espalhou como fogo selvagem através de revistas de fãs e kits de imprensa, cativando a imaginação do público. A lenda foi reforçada por entrevistas com contadores do estúdio, que humorosamente narravam prêmios de capacidade criativa, e pelo próprio Hitchcock, que nunca negou totalmente o mito. A história foi um golpe de mestre de autopromoção, um reconhecimento lúdico de que, em Hollywood, até talentos intangíveis podiam ser mercantilizados. A ideia de que o suspense em si, uma qualidade evasiva e quase mágica, poderia ser segurado, ressoou em uma indústria onde cada risco criativo era medido em dólares e centavos. Quer a apólice tenha realmente existido ou não, o mito da imaginação assegurada de Hitchcock perdura como um testemunho do gênio criativo que tornou seus filmes inesquecíveis. Lembra-nos que por trás de cada reviravolta cuidadosamente construída e de cada momento de tirar o fôlego, havia uma mistura calculada de arte e negócios, onde até mesmo o intangível estava sujeito à análise da gestão de riscos. Desta forma, o legado de Hitchcock continua a ser tanto sobre a arte de fazer filmes, quanto sobre a audácia de assegurar o inassegurável. Walt Disney. Imaginação assegurada, mito e marketing.
Walt Disney era conhecido por sua criatividade ilimitada, uma qualidade que transformou um pequeno estúdio de animação em um império de entretenimento. À medida que sua influência se expandiu de curtas de animação para parques temáticos de grande escala e filmes de sucesso, rumores lúdicos começaram a circular de que Disney havia feito uma apólice de seguro sobre sua própria imaginação, supostamente avaliada em $1 milhão. Embora nenhuma apólice concreta exista em qualquer registro oficial, o mito rapidamente se tornou um primeiro fragmento de folclore do estúdio que confunde as linhas entre estratégia corporativa e narrativa. Nos anos 1960, comunicados de imprensa e memorandos internos nos estúdios Disney falavam em termos irônicos sobre prêmios de ideação criativa e revistas comerciais publicavam editoriais céticos, porém fascinados, debatendo se a centelha imensurável da criatividade poderia algum dia ser quantificada. Funcionários lembravam discussões humorísticas sobre garantir a magia por trás de personagens como o Mickey Mouse ou até mesmo o apelo misterioso da Haunted Mansion. O mito serviu como uma peça brilhante de marketing, reforçando a ideia de que o maior ativo da Disney não era um objeto tangível, mas a habilidade intangível de sonhar. Mesmo que a realidade da política permaneça não verificada, a história do seguro de imaginação ressalta uma verdade fundamental. No mundo da Disney, a criatividade era tratada como o bem mais valioso de todos. Não era apenas uma manobra de marketing esperta. Foi um gesto simbólico que encapsulou o espírito de um estúdio que acreditava no poder dos sonhos. Hoje, o mito perdura como um lembrete encantador de que, às vezes, a melhor proteção não é encontrada em contratos de papel, mas na capacidade infinita de imaginar e criar. Apólices de seguro contra a abdução alienígena de $10 mil a $10 milhões. Na década de 1950, enquanto avistamentos de OVNIs e encontros extraterrestres cativavam a imaginação do público, alguns ousados seguradores decidiram capitalizar o fenômeno, oferecendo apólices de abdução alienígena. Variando de $10 mil por cláusulas básicas de retorno do corpo a pagamentos de milhões de dólares para aquilo que foi descrito como cativeiro extraterrestre prolongado, essas apólices eram tão bizarras quanto inovadoras. Os candidatos eram obrigados a apresentar declarações detalhadas, descrevendo suas supostas experiências com OVNIs, acompanhadas de avaliações psiquiátricas e depoimentos de testemunhas corroborativas. Os prêmios variavam enormemente. Indivíduos jovens e saudáveis normalmente pagavam taxas modestas, enquanto aqueles que alegavam ter tido contato com alienígenas poderiam se deparar com custos anuais na faixa de 6 dígitos. As políticas frequentemente incluíam cláusulas que excluíam a cobertura para abduções ocorridas em certas áreas de alto risco, como dentro de 3 milhas de instalações militares ou durante dias específicos da semana, refletindo as tentativas das seguradoras de mitigar riscos diante de relatos generalizados de ocorrências estranhas. Houve até casos documentados em que um segurado no Texas, em 1978, recebeu um pagamento de $25 mil após submeter polaroids granuladas e uma linha do tempo autenticada que detalhava um desaparecimento de 6 horas atribuído a um encontro com alienígenas. Embora muitos considerem essas apólices hoje como meras curiosidades ou itens de novidade, elas oferecem uma janela para uma época em que o desconhecido era ao mesmo tempo temido e celebrado. O encanto duradouro do seguro contra a abdução alienígena não reside na sua praticidade financeira, mas no seu testemunho da engenhosidade americana e da fascinação cultural pelo inexplicável. Mesmo agora, algumas poucas empresas especializadas continuam a oferecer essas apólices mais como itens de colecionador do que como gestão de risco genuína, um legado curioso de uma época em que até a possibilidade de encontros extraterrestres era segurável. Katharine Hepburn, a voz de $2 milhões. Na década de 1940, o timbre distintivo de Katharine Hepburn lhe garantiu uma apólice de seguro de $2 milhões, um valor tão alto que rivalizava com todo o seu salário contratual. RKO Pictures, reconhecendo que a entrega vocal de Hepburn era inseparável de sua persona na tela, subscreveu a apólice para proteger contra qualquer ameaça ao seu instrumento, desde tensão vocal e nódulos até o simples desgaste do trabalho constante em estúdio. De acordo com os termos, Hepburn era obrigada a participar de sessões semanais com um treinador vocal para refinar o controle da respiração e prevenir o uso excessivo. Otorrinolaringologistas realizavam exames laringoscópicos trimestrais, documentando a condição de suas pregas vocais em registros médicos meticulosos. Qualquer sinal de rouquidão ou inflamação desencadeava períodos imediatos de descanso, com a apólice cobrindo tanto os dias de filmagem perdidos quanto a terapia especializada. No filme The Philadelphia Story, de 1940, os diretores adaptaram a entrega de suas falas para minimizar a fadiga vocal, enquanto que durante as filmagens de The African Queen, em 1951, o estúdio trouxe inaladores de vapor portáteis e uma equipe médica para proteger seu desempenho nos climas úmidos africanos.
Além dos sets de filmagem, a voz de Hepburn era sua embaixadora em entrevistas, transmissões de rádio e turnês de títulos de guerra. Ela a usava para projetar tanto vulnerabilidade quanto autoridade, seja pedindo apoio em tempos de guerra ou desafiando normas de gênero em seus papéis. Anedotas de Susan Graver sobre Katharine Hepburn. Uma biografia descreve Hepburn insistindo em ensaios silenciosos para cenas com muito diálogo, preservando sua resistência vocal para as gravações. Quando ocorria uma rouquidão leve, o estúdio acionava a política de pausa. Pausar a produção em vez de arriscar danos permanentes. Ao assegurar a voz dela por $2 milhões, Hepburn e a RKO estabeleceram um novo padrão para valorar talentos intangíveis. Não era apenas proteção, era uma declaração de que seu poder vocal, aquele timbre inconfundível, era tão crucial para sua lenda quanto seus olhos penetrantes e espírito independente. Bob Hope, As Pernas de $500 mil. Poucos artistas dependeram tanto de pés ágeis quanto Bob Hope ao longo de suas 6 décadas de carreira. Na década de 1950, Hope contratou uma apólice de seguro de $500 mil para suas pernas, que, embora modesta para os padrões de hoje, refletia as imensas exigências físicas de suas rotinas de palco, comédias cinematográficas e lendárias turnês do Yuzu. Apoiada pela Lloyd's de Londres, a apólice cobria qualquer acidente ou lesão. As pernas de Hope o levaram por palcos de vaudeville, através de elaborados números de dança em filmes como Caminho para o Rio, em 1947, e em palcos improvisados em postos militares remotos. A apólice exigia exames semi-anuais de podologia e ortopedia, com relatórios detalhados sobre o tônus muscular, estabilidade das articulações e integridade da pele. Fotografias documentaram suas panturrilhas e tornozelos de perfil, assegurando que qualquer torção, fratura ou contusão profunda pudesse ser comparada com um registro claro anterior. Durante suas turnês com a Wisaw, a apólice de Hope provou seu valor. Ele costumava brincar que se apresentar em terrenos irregulares e sob fogo cruzado arriscava mais do que um passo em falso cômico. Arriscava sua carreira. De acordo com Bob Hope, The Great American, de Bill McKinney, em uma turnê de 1952 na Coreia, Hope escorregou no gelo enquanto cumprimentava as tropas, sofrendo uma leve torção no tornozelo. A política cobriu o custo de uma breve internação hospitalar, fisioterapia de emergência e a despesa de trazer seu massagista pessoal para cuidados de acompanhamento. Nos anos seguintes, à medida que a saúde de Hope enfraquecia, as pernas seguradas tornaram-se emblemáticas de sua resiliência. Ele brinca famosamente: "Já usei minha apólice 2 vezes, mas eles sempre pagaram", transformando a cláusula em parte de sua conversa no palco. A apólice de $500 mil para as pernas é um testemunho do rigor físico por trás do charme de Hope, prova de que por trás de cada piada e cada brincadeira de golfe havia um ativo cuidadosamente guardado, vital para sustentar risos tanto nos campos de batalha quanto em casa. Essas apólices bizarras não eram apenas contos excêntricos. Elas eram salva-vidas em uma indústria onde a fama era passageira e as carreiras estavam por um fio. Do sorriso de Monroe à voz de Sinatra, essas estrelas entendiam que seus traços mais únicos eram também os mais vulneráveis. Mas a verdadeira história não é o seguro, é o legado. Estas apólices protegeram mais do que bens. Elas resguardaram sonhos, legados e a magia que tornou a Era de Ouro de Hollywood inesquecível. Obrigado por assistir. Curta, comente e inscreva-se porque você nunca sabe qual história bizarra de Hollywood vamos descobrir a seguir.